neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinha sempre, sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, Teu nome nos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, E abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como o orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, falando em São Mateus capítulo 24, versículo 32 ao versículo 35, temos lido. Ouvintes amados, que Deus nos ajude a aproveitar esse tempo que temos de ouvirmos advertências através das quais nós podemos, ainda em tempo, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e nos preparar para aquele grande momento que esta geração espera, consciente ou inconscientemente. Não passará esta geração que estamos vivendo sem que tudo aconteça. Como nós podemos falar assim? Sim, baseados nas Escrituras, no que Jesus disse. Ele disse que a geração que visse a figueira brotar, esta geração não passaria sem que tudo acontecesse. Nós sabemos que essa figueira se refere a Israel. Os judeus, eles seriam dispersos por todas as nações. E quando brotasse novamente, não passaria a geração que visse esta figueira brotar, porque as árvores se referem aos gentios, mas a figueira se refere aos judeus. As árvores dariam seus frutos e a figueira brotaria ao mesmo tempo. Então Jesus não estava se referindo àquela geração presente, quando ele estava falando naquele presente momento. Ele estava se referindo à geração que visse as folhas brotarem das árvores e que visse a figueira brotar. Ele proferiu a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu exatamente os sinais. Quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos lançar mão, nesse instante, da mensagem do profeta desta era, a segunda vinda de Cristo. Ele diz que estava em Bombay, Índia. Ele diz assim, recentemente, ele falando em 1957, enquanto eu e o meu menino Billy Paul estávamos lá num grande culto onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, veio um grande aviso. Agora, quero que vocês reparem a inteligência da natureza. E vejam como a natureza é uma Bíblia aberta. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Agora, na Índia, as suas cercas não são como as nossas, seus muros, suas cercas. Eles não têm cercas de madeira, têm cercas grandes de pedras, as quais são construídas altas, aquelas muralhas altas de pedras. Logo notamos que todo o gado, ovelhas, bois, começaram a afastar dos muros e prédios
e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. O gado, as ovelhas, os bois, não é? Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Os passarinhos não voltaram e o gado ficou nos pastos. Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. Está aí uma Bíblia aberta ou não está? Os passarinhos fugiram das muralhas onde eles tinham seus ninhos. O gado saiu daquela sombra, saiu daquela organização religiosa onde havia se descansado. Ela ia cair, a grande Babilônia vai cair. Tem caído. Caiu a grande Babilônia. E se alguma reis, se algum animal daquele ficasse ali, seria esmagado. Não é o que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 diz? Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não sejam esmagados, esbagaçados pelas suas muralhas, nas quais vocês têm descansado. Oh, meus amados, isto é Deus nos falando. Vejam só, enquanto os passarinhos, o gado, fugiu do juízo, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. E os passarinhos continuaram lá no campo. O gado não voltou. No dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra e mais prédios caíram. E os projéteis voaram. Somente no terceiro dia, o gado pôde voltar. Os passarinhos voltaram. Isto significava que havia cessado o perigo. O que havia de cair estava por terra. Naturalmente, eles não tinham mais aquelas sombras daquelas muralhas que foram por terra. Naturalmente, eles não tinham mais os seus ninhos entre aquelas pedras. Mas agora eles voltaram. Voltaram para a cidade. Os passarinhos, o próprio gado. Por que é que eles têm a vaca como uma coisa divina? Lá na Índia, alguma coisa está testificando dentro deles que há uma Bíblia na natureza? Que há uma advertência na natureza? Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Ainda fala com os passarinhos que vêm no terremoto. E os passarinhos e os animais ainda podem usar de sua inteligência para entender que há um juízo por perto rondando a terra. Os animais do campo, sendo animais irracionais, ainda têm a inteligência de entender em tempo de fugirem do juízo, entenderem a voz de Deus. Enquanto os homens blasfemam, enquanto os homens blasfemavam lá no dilúvio, na véspera do dilúvio, animais, passarinhos estavam entrando na arca, enquanto homens inteligentes, doutores, estavam blasfemando. Oh, como isso deve prender a atenção, sacudir uma alma dormente,
para cair em si e refletir com um bom senso, com o verdadeiro bom senso cristão, a hora em que estamos vivendo, deveria nos sacudir e nos levar a todos nós que nos chamamos a nós mesmos de cristãos, a nos abrigarmos em Cristo, na sua palavra. Os passarinhos, o gado, tudo fugiu para longe dos grandes muros, das grandes coisas que os mataria se eles não tivessem fugido. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá. Sinais de sua vinda. Oh, sim, é um grande dia em que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares, pestes e todas aquelas coisas que Jesus falou estão aqui. E no meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste senão a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Jesus, em seu discurso a seu povo, disse: aprendei a parábola da figueira e de todas as árvores. São Lucas 21, versículo 29. E quando virdes estas coisas se realizarem, sabeis que o tempo está próximo. São Mateus 24, 32, 33. Reparem o que é a figueira. Tem sido a nação judaica. Reparem o que são as árvores. São as denominações gentílicas que floresceram com grandes avivamentos nestes últimos dias passados. Grandes evangelistas, grandes pregadores se levantaram. Não foi como no tempo de Wesley, de Lutero, que foi somente na Alemanha, de Wesley, que foi somente na Inglaterra e alguns países, algumas colônias da Grã-Bretanha. Não. Ultimamente, o avivamento, os missionários foram enviados por toda a terra. O Evangelho foi enviado a todas as criaturas. A coisa é totalmente diferente agora. As árvores floresceram, as denominações deram seus frutos para a mensagem. Para os eleitos serem arrebatados, serem preparados para o arrebatamento. O sistema deu a vida e agora a semente foi tirada do sistema. A natureza é uma Bíblia, continua afirmando. O lavrador plantou um pé de milho, o grão de milho, e aquilo cresceu, a vida veio através do sistema. Mas logo, logo, tudo aquilo que floresceu, tudo aquilo que esteve verde antes, secou, e a vida voltou para o grão. Daquele sistema foram colhidos os frutos. Ah, como isso é simplesmente luz no entardecer. Zacarias disse que haveria luz no entardecer. O entardecer indica trevas. Está dizendo que haveria trevas, mas nas trevas haveria luz. E a luz seria a mensagem do último mensageiro, colhendo os frutos eleitos para prepará-los para o arrebatamento. A palavra é o sol da justiça, curando esta semente para ser recolhida para as bodas do Cordeiro. Agora, notemos que Sodoma e Gomorra mal sabiam aquela noite que eles estavam vivendo a última hora. Deus estava tratando exclusivamente, agora, somente com Ló e sua família. Naquela hora, nenhum sodomita sabia que a coisa estava tão perto, estava tão próxima,
nenhum sodomita sabia, nenhum antediluviano que blasfemava e zombava do próprio comportamento dos animais sabia que o juízo estava caindo. Você pensa que o mundo de agora sabe? Se soubessem, correriam todos para Cristo, correriam todos para a palavra, sairiam todos de suas locas religiosas, de suas muralhas, sairiam todos de suas próprias sombras e viriam para Cristo, abraçariam a palavra do último dia, dariam as suas vidas, fariam como aquele homem que descobriu o tesouro no campo, venderia tudo, pagaria todo o preço, sofreria tudo, renunciaria a si mesmo, às tradições, e compraria o campo porque há nele um tesouro. Comprar aqui é sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra. Mas eles não sabiam. Lá no Egito, mesmo vendo o sinal exposto na casa do israelita, eles zombavam. As casas, as tendas dos israelitas tinham o sangue exposto nos umbrais de suas portas. Eles sabiam que havia juízo? Não sabiam. Eles continuaram zombando. Eles continuaram escarnecendo. E Paulo disse que nos últimos dias viriam escarnecedores. De quê? Escarnecedores da mensagem. Viriam escarnecer a mensagem. Olhando para Cristo, eles viveram naquele dia, aqueles que tinham, assim diz o Senhor, aqueles que estavam advertidos pelo profeta, aqueles que tinham lugar para a voz de Deus em seus corações, estavam olhando para Cristo, mesmo naquele tempo, mesmo no tempo de Moisés, estavam olhando para o sinal, crendo no sinal, olhando para a arca, crendo na arca. Quantos entraram nela? Quantos estavam sob o sinal? Estamos olhando para Cristo e vendo suas grandes obras, mas quantos têm entrado em Cristo? Quantos têm entrado em Cristo para que se cumpra aquele que, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós? Oh, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família, amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus, às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página, tabernaculodaFébrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja, ao vivo, com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Não me importa se o mundo me desprezar. Vou feliz ao meu lar celestial. Para mim as riquezas terrenas nada são ante a que meu Jesus me deu. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus. As riquezas que o mundo me pode dar, em um dia se pode acabar, mas meu gozo inefável e profundo é eterno e não se pode comparar. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus.
Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmos 5, versículo 7. Ouvintes amados, vamos tratar mais uma vez juntos de constatarmos pelas Escrituras associadas à história, isto é, ao tempo que temos vivido, e ver se juntos nós podemos encontrar o sinal desse tempo. A história mostra, conforme nós temos analisado, que dificilmente Deus encontrou pessoas que reconhecessem o tempo, o sinal do tempo e a sua mensagem, a mensagem daquele tempo. Haja visto que o homem está sempre dando glória a Deus pelo que ele fez, pelo que Deus fez, dando glórias a Deus pelo que Deus vai fazer. Mas ele não glorifica a Deus pelo que ele está fazendo. O homem natural não faz isto. Quando passa, então depois coloca na história, então são citados nos púlpitos, mas se aqueles que citam Lutero hoje, Wesley, etc., e demais homens que foram poderosamente usados por Deus, vivessem naquele tempo, eles seriam contra os tais que eles citam hoje. Porque foram homens revolucionários, espiritualmente falando. Foram homens os quais Deus usou como marca de tempo, como sinal para aquela era. Isto deve ser meditado por cada um individualmente. Se eu vivesse naquele tempo, com quem eu estaria? Ao lado de quem eu estaria? Mesmo na crucificação de Jesus Cristo, com quem você estaria? Você diz, eu estaria com os de Jesus. Mas onde estão os de Jesus nesta era? Analise um pouquinho e você vai constatar que você está crucificando a Cristo novamente. Se você não reconhece o tempo, a visita de Deus, o sinal de Deus em seu dia. Isso não acontece propositalmente e nem mesmo conscientemente às vezes. Vamos repetir que quando Jesus disse que a sua vinda seria como de um ladrão, isto ele diz, em outras palavras, que os homens seriam apanhados inconscientes sobre a sua segunda vinda. Agora a Bíblia fala no Velho Testamento sobre o templo. O templo foi construído, o tabernáculo foi construído sob a orientação de Deus. No Salmo 5, vejam o que Davi disse: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi está dizendo que entraria na casa de Deus não pela sua própria grandeza, não pelos seus feitos, não pelo seu heroísmo, não pela sua posição, mas sim pela benignidade de Deus, pela grandeza da benignidade de Deus, não pela sua grandeza social, intelectual. Não.
mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. No Salmo 23, versículo 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ouvintes, vamos ver como aconteceu, que possivelmente nós veremos o que está acontecendo, como está acontecendo, o que vai acontecer e como vai acontecer. Vejamos como aconteceu. Os sacerdotes falharam em ver o sinal do dia deles. Os líderes religiosos nunca podem apontar ao povo, mostrarem para o povo o que está acontecendo, no sentido da realização de Deus no momento. Eles sempre chamam a atuação de Deus de falsa. E qualificando a atuação de Deus de falsa, automaticamente eles abraçam a atuação de Satanás como verdadeira. Ninguém iria para o inferno. Vocês têm que admitir com paciência essa declaração. Ninguém iria para o inferno se não houvessem os falsos líderes, falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros. Ninguém iria para o inferno. Não. Mas como assim? Jesus disse que é o cego guiando os cegos, ambos cairão no buraco. Não há inferno a não ser para aquele que pensa que vai para os céus e vai se encontrar em outro lugar muito diferente. Aqueles que morrem sem Deus, perdidos, mergulhados no pecado, oficialmente no mundo, eles não se decepcionam ao depararem-se com o resultado da vida sem Deus, porquanto eles já viveram desiludidos de Deus aqui. Não é surpresa para eles. Portanto, eles não vão para o inferno, eles já estavam no inferno. Então, o inferno não é surpresa para eles. Mas os que vão para o inferno são aqueles que, tendo as Escrituras nas mãos, são liderados por homens que não podem ver o sinal do dia. Eles estão caminhando, indo para o inferno. Não há coisa mais triste do que você estar aqui numa situação horrível, indesejável, desesperadora, sendo que antes você teve a oportunidade de se livrar daquilo, esteve num lugar seguro. Por isso Jesus disse: melhor fora que não conhecesse, melhor fora que não tivesse conhecido. Isso aí é profundo, meus ouvintes. É profundo do que conhecer, então, um evangelho que não pode apontar o sinal de Deus, que não pode te levar a reconhecer o dia e sua mensagem. Agora vamos perguntar, de acordo com a Bíblia, quem foi que falhou em ver o sinal daquele dia de Jesus Cristo? Ora, se o povo falhou, antes do povo falhar, os líderes do povo tinham que falhar. Não tenha dúvida disso, isso é matemática. Eles não eram homens pervertidos. Vejam só porque o povo tinha de crer neles. Eles eram homens santos, para começar. Eles eram homens que você não podia colocar o dedo em suas vidas em lugar algum. Veja só se o povo não teria que crer nesses homens.
Eles não podiam, de maneira alguma, ter alguma mancha em suas vidas que o povo pudesse ver. Um sacerdote morria, ele era apedrejado até morrer por qualquer coisa pequena que ele cometesse. Quanto mais desonrar uma moça, quanto mais negociar o evangelho, quanto mais outras coisas terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. O sacerdote daquele tinha vida intocável. Intocável, você sabe o que é isto? Agora, tinha razão do povo crer naqueles homens ou não tinha? Perfeitamente. Então você não pode condenar aquele povo por ter crucificado a Cristo, por ter rejeitado a Cristo. Nós temos de condenar a nós mesmos. Aqui está a coisa. Quando temos tantas coisas falsas aos nossos olhos e nós estamos preferindo aquilo com o verdadeiro brilhando aí e não podemos ver. O sacerdote tinha que viver uma vida santa, santa, você entendeu? Santa e limpa, na expressão da palavra. Ele não podia fazer isto ou aquilo outro, porque ele era apedrejado simplesmente por qualquer coisa. E agora eles eram grandes homens. Suas esposas, por lei, tinham que atender os requisitos. Eles eram grandes homens, homens santos na visão do povo. E ainda assim, eles tinham consigo uma grande coisa para apresentar ao povo e satisfazendo assim as suas próprias consciências. Nós temos Deus. Nós temos o Deus que tem estado conosco através de todas estas eras, eles podiam alegar com razão. Nós temos entrado em seu santo templo. Que santo templo! O templo que eles entravam todos os dias estava justamente apontando para Jesus Cristo. Mas eles não puderam entrar no santo templo. Ali havia logo na entrada a porta, com o altar de bronze. Logo tinha uma fonte. Logo você entrava no átrio. Veja só, apresentando a Jesus Cristo. Justificação pela fé. Você lavava as mãos. Ali estava a fonte. Ele disse que ele é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Ele está lá fora no átrio, mas ele estava ali dentro também no lugar santo. Você entrava pela porta e encontrava logo um candelabro de 7 lâmpadas. Encontrava a mesa do pão. Encontrava o altar de ouro, de incenso, onde era colocado o incenso que simboliza as orações. Mas logo tinha um véu. E aquele véu, por lado de dentro do véu, tinha a arca, com as tábuas da lei, com a vara de Arão que reverdeceu, com a panela de maná que não desvaneceu, e a glória da Shekinah, aquela luz que não apagava. Então ali estavam as coisas todas apontando para Cristo. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E eles entravam naquilo lá, no tipo, todos os dias, na sua tradição, da maneira mais sincera. Mas quando aquilo estava se cumprindo, surge-se a pergunta: eles viram o grande templo? Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali?
Estava falando, Deus estava falando naquele templo. O próprio Deus que levantaria o templo estava falando: matai esse corpo, crucificai-o, mas no terceiro dia o levantarei. Mas quem entrou nesse templo foi justamente os que não podiam entrar. Os que podiam entrar no templo até o lugar santo, até o Santíssimo, no caso do sumo sacerdote, não entraram em Jesus Cristo, mas a meretriz entrou. As meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus. Eles me conhecerão primeiro como Messias. E o véu foi rasgado de alto a baixo. E você pode entrar nesse templo. Viver sob a glória da Shekinah, sob a glória constante, perpétua de Deus, comendo do maná que não desvanece, tendo esta vara seca, esse corpo seco, sem vida, reverdecido, umedecido pelo Espírito Santo e dando frutos que saltam para a vida eterna. Sim, tendo as tábuas da lei, não com legalismo humano, mas escritas nas tábuas do seu coração. Eis aí o templo, não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois casa de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Como pode você crer numa doutrina que diz que Deus só quer o coração? Ele quer o coração para dominar o corpo. Antes do homem conseguir o coração de uma mulher, ele não pode dominar seu corpo. Antes de Cristo conseguir o coração da igreja, do homem, da mulher, ele não pode fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Então fica sendo templo de vaidade, de mentira, de prostituição, de falsas doutrinas, de fornicações doutrinárias e demais coisas. Onde estamos parados? Que tempo é este que estamos vivendo? O sinal está às portas. Você não pode ver o sinal do sodomismo aí, nas revistas, nos jornais. Você não pode ver esse sinal nas repartições, nas igrejas. Peça a Deus para te curar. Vá no tanque de Siloé. Veja onde tem uma mensagem que pode abrir seus olhos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, porque ver é muito importante. Um médico estava me contando que chegou com outra pessoa estranha, num lugar de turismo. Ali estava um homem maravilhado com o que estava vendo, aquele cenário da natureza, aquelas cachoeiras, as 7 quedas. Então, aquele turista desconhecido daquele conhecido médico, nosso conhecido amigo, disse: mas que maravilha, hein? Que beleza! O médico, nosso amigo brasileiro, disse para ele: na verdade é muito lindo, mas tem uma coisa mais bela do que aquilo, mais maravilhosa para ser admirado nesta hora quando a gente vê estas coisas. O que é? É a visão. É a visão? Sim, a visão. Porque o que adiantaria essas coisas tão belas se eu não pudesse enxergá-las? O que adiantaria? O que adianta um Cristo, como pintam, como pregam, como apresentam? O que adianta uma Bíblia se não posso ver o seu cumprimento nesta hora? Senhor, põe isto no coração de cada um e abre os olhos daqueles que desejam ver. É a minha oração, em poucas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei.